Nós vamos falar hoje de tolerância, à luz do Evangelho interpretado pela ótica da doutrina espírita. E para falar da tolerância, nós gostaríamos de iniciar pela nossa própria intimidade. Se nós todos aqui pudéssemos fazer um profundo mergulho em nós mesmos, perceberíamos de pronto que todos nós, sem exceção, trazemos lá no fundo do coração, em uma maior ou menor dose, raízes de intolerância. Isso é importante, para que a nossa fala não seja uma fala abstrata, para que a nossa fala não seja um apontar o dedo a alguém, ou algum grupo, mas para que a nossa fala represente uma reflexão sobre nós mesmos. Como disse a música aqui, que nós possamos seguir os ensinos do homem de Nazaré, nós mesmos. Portanto, o primeiro ponto que precisamos é reconhecer as raízes de intolerância. Porque aprendemos, como postulado básico da doutrina espírita, que os nossos verdadeiros e maiores inimigos residem dentro de nós mesmos. São os nossos sentimentos, as nossas posturas, as nossas ideias, as nossas cristalizações mentais, que determinam o nosso destino. Ninguém pode nos ferir mais do que nós mesmos. Ninguém pode provocar um impacto tão negativo em nossa vida que não nós mesmos. A ponto de chegarmos ao extremo de pôr fim às nossas próprias vidas. O que demonstra o potencial que todos nós trazemos de destruir. Um potencial de destruir. Portanto, quando falamos no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós não estamos aqui enfatizando os aspectos externos do culto, da adoração, do estudo, mas, sobretudo, os aspectos da aplicação íntima, porque o Evangelho é um programa educativo das nossas almas. E não há programa educativo que se sustente se o aluno não reconhece as suas carências. Temos aqui um professor na mesa que sabe disso. O primeiro ponto do aluno é reconhecer suas carências, reconhecer sua necessidade de aprimoramento e aproveitar as oportunidades e as pessoas que Deus nos concede para que a gente possa realizar o processo educativo. Portanto, afirma Emmanuel, uma mensagem singela, do livro Religião dos Espíritos, a mensagem intitulada Examina a própria aflição. Por que nós selecionamos essa mensagem? Para abrir a nossa reflexão da noite. Examina a própria aflição. Porque Emmanuel vai dizer categoricamente que a intolerância é um sofrimento íntimo. A intolerância é um tipo de aflição maligna que nós carregamos. Porque essa mensagem aqui não vai falar das aflições que serão consoladas por Jesus. Porque as aflições que serão consoladas são aquelas que você suporta no cumprimento do seu dever. Essas serão consoladas.
aquelas aflições que são fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho e do mau uso do nosso livre-arbítrio, essas aflições precisam ser educadas, não consoladas. Educadas para que possamos sair desse clima de aflição. Então diz Emmanuel, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então aqui ele já deu 2 caminhos para a gente examinar essa aflição. Primeiro, inquietude. Toda intolerância começa com uma inquietude. Você fica inquieto. Inquieto por quê? Porque você aprende algo, porque você desenvolve uma ideia, uma maneira de ver o mundo, uma maneira de perceber a vida, e você começa a ficar inquieto porque outras pessoas não compartilham do seu modo de ver. Então essa é a raiz da inquietude. Ora, essa inquietude pode ser leve e nós experimentamos essa inquietude. Eu fiz uma estatística hoje comigo, até agora 2.645 vezes. Experimentei essa inquietude. É dinâmico, a vida é dinâmica. Então, você chega no aeroporto, você está com pressa, mas a pessoa que está atendendo não. É engraçado isso. Então, na sua visão, tudo deve concorrer, tudo deve contribuir para diminuir o seu atraso. O problema é que a pessoa que está lá trabalhando talvez às 6, 7, 8 horas, ela não está sentindo e nem pensando como você. Então te dá aquela certa inquietude. Você fica assim um pouco mexido. Se essa inquietude é alimentada, ela se transforma em uma tempestade emotiva. Tempestade de tudo quanto é proporção. Eu já vi, por exemplo, gente pulando em cima da atendente no aeroporto, partindo para agressão física. Fato que nós estamos assistindo a todo momento. Porque hoje nós vivemos, meus irmãos, minhas irmãs, de ideal. Tempos da transição planetária. Transição planetária significa altas temperaturas. E eu não estou falando de calor, não. Porque se fosse calor, baiano era espírito puro já. Eu estou falando de altas temperaturas da ansiedade. Não há uma família que não esteja vivendo um drama. Um drama. Drama. Não é problema mais, é drama. Não há uma cidade que não esteja aí enfrentando os maiores desafios. Hoje, nós não conseguimos nem mais caminhar pelas ruas despreocupadamente. Como eu sabia que vinha para a Bahia, já pousei logo em Ilhéus e pensei assim, comer um peixinho olhando para o mar. E aquele mar da Bahia, aquele sol, já foi me acalmando, e eu confesso que cochilei. Porque precisava desse clima de paz, de apaziguamento. Nós precisamos de paz interior. Paz nas relações afetivas, paz nas relações familiares,
paz no trabalho, paz no movimento espírita, paz. A inquietude é normal. É normal você ficar inquieto, porque nós ficamos ansiosos para que os outros compartilhem nossos pontos de vista. Acontece que há uma lei na obra divina, e essa lei se chama diversidade. A criação divina é o espetáculo divino da diversidade. Da diversidade. Eu vou dar um exemplo bobo. Cheguei eu aqui em Ilhéus, com a Gesiane e o Luiz, e falei para o moço, eu queria comer uma muqueca. Ele falou, de qual peixe? E começou a falar, vermelho, não sei, eu não sabia. Vermelho, dourado. Eu falei, moço, conheço nenhum desses peixes. Escolhe para mim. Então, nós estamos falando de peixe. Mas se você levar seu pensamento para as aves, para o clima, para a vegetação, a obra divina é uma riqueza de diversidade. Então, como aguardar que os seres humanos sejam uniformes? Como aguardar que os seres humanos sejam diferentes dos peixes? Então, eu fiquei imaginando, deve ter um ser humano vermelho, tem um dourado, tem, né? E por cada lugar que você vai no Brasil, aquele conjunto de peixes, a gente que fica doido. Uma diversidade produz sentimentos diferentes, formas de viver diferentes. Foi certa vez feito um estudo por alguns psicólogos sobre causas de discussão entre casal. Então você imagina, assim, a pergunta é, por que um casal discute? Né? E você imagina logo, bom, deve entrar nessa estatística, coisas sérias, né? Mas sabe o que figurou na pesquisa? A maneira como aperta a pasta de dente. Alguém aqui já brigou com o cônjuge, com o esposo, não é? Porque um aperta no meio, o outro vai aperta por baixo, o outro faz assim, não é? E seria tão bom se todo mundo apertasse a pasta como a gente, não é? Seria tão bom? Não, não seria. Não seria bom se todo mundo fosse você. Acredite. Acredite. A beleza da vida, a riqueza dos nossos relacionamentos está no encontro com o diferente. O diferente é enriquecedor. Então esse é um primeiro ponto. Cuidar de nós para que a nossa inquietude pela diversidade. E aí eu digo que inquietude a todo momento, mesmo que você diga, eu não sou uma pessoa intolerante, até você encontrar alguém que você nunca viu, exibindo um comportamento que você nunca viu. Então você diz assim, eu não sou intolerante, aí vai visitar a China e chega um chinês comendo um escorpião, uma baratinha. Você fala, meu Deus, porque você nunca viu, você nunca conviveu com aquilo, não faz parte da sua cultura. Então o contato com o diferente te traz uma inquietude, a inquietude de perceber que o outro não é você, o outro é o outro. Isso é bonito? É bonito, mas é desafiador. Desafiador. É tão desafiador que ao final do dia você quer voltar para um aconchego, para um lugar para os seus iguais. Não é?
Ou quem aqui chama um grupo de pessoas do time contrário para assistir o jogo? Não, né? Você chama os amigos, torce o mesmo time, aí junta a turma, põe a camisa, tudo do mesmo time, aí eles ficam ali, né? Aí brinca com os outros, né? Às vezes você chama alguém do outro time para poder brincar, fazer uma gozação, né? Mas nós temos essa necessidade de voltar para os iguais, onde a gente repõe as energias. Isso significa que não sejamos ingênuos. Conviver com a diversidade exige energia de nós. Exige energia. A questão que Emmanuel está dizendo aqui é cuidado para que a inquietude. Porque se você percebe a inquietude, a serena. Fala que vai ao banheiro. Faz uma prece. Leia uma página. Anda com um livrinho. A hora que você estiver percebendo que está inquieto, sai, abre uma página, lê. Cuida dessa inquietude para que ela não se transforme em tempestade. Porque se ela se transforma em tempestade, a tempestade que gera a intolerância, diz Emmanuel, a intolerância, olha o que ele está dizendo, chama-se a aflição do fanatismo. Então aqui o Espírito Emmanuel define a intolerância. O que é a intolerância? É o sofrimento do fanático. A aflição do fanático. Mas aí você pergunta assim, mas eu não sou fanático. Eu nunca explodi ninguém. Deu até vontade, mas não explodi. Eu não sou homem bomba, nem mulher bomba. Mas isso é o auge do fanatismo. O fanatismo, por definição, é um apego irracional aos próprios pontos de vista. Então, em suma, começa com uma inquietude pela diferença. Uma inquietude. Você fica um pouquinho desconfortável, um pouquinho ansioso com o diferente, com algo que está sendo dito que não te agrada, que você não concorda, você fica inquieto. Se aquilo progride, vira uma tempestade emotiva. Você começa a perder o bom senso, começa a perder a capacidade de escutar, começa a perder a capacidade de raciocinar. Se isso é cultivado ao longo do tempo, você se torna uma pessoa fanática. A pessoa fanática é a pessoa incapaz de compreender que além dela possa existir um outro que pense e sinta diferente de mim mesmo. Isso é importante. Porque nós encontramos, por exemplo, fanatismo em grupos dentro do movimento espírita. Porque as pessoas definem ideias, definem uma maneira de enxergar e não concedem que possa existir outros que pensem e sintam diferente. Então, o fanatismo é essa incapacidade da relação com o outro. E ela é uma profunda aflição. Uma profunda aflição. E nós dizemos isso num momento em que, se eu pudesse resumir a transição planetária com uma palavra, eu diria: fanatismo. O que caracteriza a transição planetária é uma defesa violenta e intransigente de pontos de vista. E uma incapacidade enorme de pensar no conjunto.
você pode ampliar isso para todas as áreas, para a esfera política, econômica, jurídica, para tudo, social, para as relações. Para as relações. Então, aquela inquietude que se transformou numa tempestade, aquela tempestade que começou a ser constante e que se transformou num fanatismo, acaba virando manchete de jornal. Então, hoje eu li uma manchete. O jovem que matou a namorada porque ela não quis mostrar o WhatsApp dela para ele. Acontece que se isso fosse um caso isolado, mas não é. Isso está se tornando corriqueiro nas nossas vidas. Corriqueiro. Está se tornando banal. O que nos faz ter que pensar de uma maneira mais profunda sobre as raízes da nossa intolerância. Então, inquietude, tempestade afetiva, fanatismo, profundo sofrimento e começa a apresentar as consequências. Começa a apresentar as consequências. Agora vamos sair de nós mesmos. Sair de nós mesmos para examinarmos as consequências da intolerância, que é filha do fanatismo. Toda vez que nós nos percebermos intolerantes, pode procurar um fanatismo em você. Pode procurar. E o fanatismo, ele é sutil. Ele é sutil. Ele pode se tratar, às vezes, de uma ideia boba. Um jeito de ver que você tem que nem sabe que tem e que não sabe que é intolerante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a primeira consequência prática do fanatismo é que ele cria círculos. Círculos que não se comunicam. O fanatismo gera intolerância e a intolerância gera o seguinte: quem está dentro, quem está fora. Então eu chego aqui e escolho. Não, ela está dentro, ele está dentro, os outros estão fora. É a primeira manifestação prática da intolerância. Quem está dentro, quem está fora. Quem está dentro, compartilha comigo em algum ponto, em algum nível. Quem está fora, não merece meu respeito. Acontece que o outro grupo pensa da mesma forma. Da mesma forma. O outro grupo pensa que você está fora e, portanto, você não deve ser respeitado. E aí o que acontece? Nós voltamos para a barbárie. Barbárie. São reflexões profundas que nós estamos fazendo aqui. Quando Kardec pergunta aos espíritos se a monogamia for extinta da sociedade, o que acontece? E os espíritos respondem: recrudescimento do egoísmo, retorno à barbárie. Então eles nos deram uma maneira de pensar o processo evolutivo. Tudo que nós fizermos, e nós estamos fazendo isso atualmente na nossa sociedade, que recrudesce o egoísmo, nos faz voltar para o mundo primitivo. É por isso que o degredo é para um mundo primitivo. O degredo não é alguém chegar aqui
tocar a sua campainha, você fala, boa tarde, você é degradado, eu vim te buscar. Pô, mas espera aí, mas ninguém me avisou, eu nem peguei o visto, estou sem passaporte. Nós, no nosso imaginário, temos essa ideia de degredo. Não, o degredo não é isso. O degredo é quando a sua alma já foi, só falta o corpo. Degredo é quando a sua alma já voltou para o mundo primitivo, só não foi o corpo ainda. Por quê? Porque quanto mais egoístas nós nos tornamos, mais primitivos nós vivemos, de uma maneira mais primitiva. E hoje, meus irmãos, não precisa dizer, você olha para o trânsito, você olha para a maneira como as pessoas se comportam nos ambientes mais singelos, e nós detectamos comportamentos primitivos em nós e nos outros. Um retorno à barbárie, que significa, eu agora, após ter feito a cirurgia, fiquei de castigo, 15 dias, vou reler a obra de André Luiz, e a todo momento, os benfeitores, quando acaba um atendimento, fazem um atendimento grave, o orientador se vira para André Luiz, e ele fala, mas como que pode acontecer isso? E aí o benfeitor fala, isso está em vários livros, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros, eles falam assim, falta de educação religiosa genuína. Aí o André Luiz fala, mas eu estou indo todo mundo para a igreja, para os grupos espíritas. Não nos referimos à educação religiosa exterior, nos referimos à educação religiosa interior. Aquela que nos prepara para a morte. A educação espiritual que nos prepara para a dor. A educação espiritual que nos prepara para as dificuldades. A educação espiritual que nos prepara para a evolução espiritual. Essa está faltando. Essa está faltando. Está faltando a tal ponto que nós temos jovens com inteligências brilhantes, alcançando os primeiros lugares nos vestibulares, e que quando saem numa sexta-feira à noite, colocam fogo em um índio, matam um travesti, ou no meio de um curso de medicina, cometem suicídio. Você já imaginou o que é passar no vestibular de medicina? Você já aquilatou o esforço que um adolescente, que um jovem precisa fazer para ser aprovado hoje num curso de medicina? A qualidade, a quantidade de conhecimento que ele precisa acumular, e no entanto, vivemos uma sociedade que não educa o espírito, que não se preocupa com o espírito, que não se preocupa com o coração. Nós vivemos uma sociedade que não se preocupa com o coração. O que você está sentindo não importa. Mas o que você está sentindo é o mais importante. É o mais importante. Todas as nossas conversas deveriam começar por: fulano, como você está se sentindo a respeito disso? E por não cuidarmos dessa esfera da vida, formam-se inquietudes, tempestades, fanatismos e intolerância. Intolerância que se expressa na violência.
na violência, no ódio, que desemboca no crime de proporções horrendas. Hoje, é triste nós dizermos isso. Tornou-se uma coisa comum marido empurrar a esposa da janela de apartamento. Então, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? É algo que precisamos refletir. Feitas essas considerações, já que o nosso propósito é seguir Jesus e seguir os exemplos de Jesus, há aqui um desafio da tolerância. Então você diz assim: ok, Haroldo, você já me convenceu. Eu preciso cuidar do meu coração, sim. Eu preciso cuidar da minha paz interior, sim. Eu preciso diminuir as tempestades emotivas que tomam conta de mim diante de certos acontecimentos. Precisa. Eu já entendi, Haroldo, que preciso identificar onde eu sou fanático. Porque você pode ser fanático na maneira de apertar a pasta de dente. Na maneira de apertar a pasta de dente. Entende? Ou eu já presenciei famílias tendo problema porque o pai determina que o horário do jantar, cada um tem que sentar na cadeira X e tem que jantar a tal hora. E aí a vida familiar vira um inferno. Porque ele criou uma regra artificial e quer que todos sigam. Entenda, nós não estamos dizendo que não tem que ter regra nem disciplina, muito pelo contrário. Porque a disciplina é uma virtude dos espíritos superiores. Os espíritos superiores são disciplinados. Tanto que quando Emmanuel convidou o Chico, ele já disse 3 coisas. Disciplina. Nossa. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Disciplina é importante. Disciplina é importante. Mas a disciplina é importante quando ela liberta, não quando ela escraviza. E o ambiente familiar é um ambiente de afeto, de amor e de paz. Não é lugar para você implementar ideias que você leu em livros. Ou que você leu na internet. Não é? Então eu tive uma conhecida, porque todos sabemos que nós vamos caminhar por uma educação alimentar que um dia nós não faremos mais uso de carne ou não mais nos alimentaremos dos animais. Nós caminhamos para isso. Mas isso exige tempo, respeito, o tempo de cada um. E essa amiga minha se encantou com justeza pela ideia vegetariana, só que ela tinha 3 gatos e 2 cachorros e ela cismou que os bichinhos iam ser veganos. Tudo bem. O problema é que ela quase pôs fim ao casamento por conta disso. Porque a casa virou um tormento. Então a vida familiar ficou escrava de uma ideia. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Porque o fanatismo é entender que as ideias são mais importantes que as pessoas. Não, as pessoas são mais importantes que as ideias.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Todo o trabalho dos espíritos superiores é um trabalho de recuperar os que caíram, educar os que ignoram, levantar os que tombaram, regenerar quem degenerou. Então é importante compreendermos isso. E aqui vem um desafio. Você diz assim: ok, eu já entendi isso tudo, realmente eu preciso ser uma pessoa tolerante, mas e a violência e a maldade? E é um questionamento sério. Ok, nós precisamos ser tolerantes, mas ser tolerante significa ser conivente? Ser tolerante significa aplaudir o crime e a maldade? Então são essas reflexões que nós vamos fazer aqui agora, porque elas são importantes. Elas são importantes. Porque nós vivemos num mundo de provas. O que significa um mundo de provas? É igual na escola. É igual na escola. Como que funciona a escola? O professor divide o ano em duas partes, primeiro semestre, segundo semestre. Geralmente você divide cada semestre em duas partes, ou três. O fato é que, periodicamente, você é avaliado. Então tem dia que você vai para a escola para aprender, tem dia que você é avaliado. Então eu tenho uma notícia agora, eu não sei se é boa. Encarnar é vir ao mundo fazer um Enem. Por isso que aqui se chama mundo de provas e expiações. A expiação é o resgate de quem cometeu um crime perante a lei divina. É um caso mais grave. Então, quando nós estamos expiando, significa que em algum momento da nossa evolução espiritual, nós cometemos algo de extrema gravidade. Exceção feita a esses casos, você encarna para ser testado. Testado em quê? Nas suas aquisições intelecto-morais. Então, adivinhe? Você é um sujeito, uma pessoa que adquiriu muita paciência. Adivinha quem Deus vai colocar do seu lado? Vai colocar do seu lado só aquelas criaturas que têm o dom de tirar a paciência. Então, você se aprimorou para adquirir a paciência, e ela tem o dom de tirar a paciência dos outros. Ele coloca você do lado, por quê? Porque é uma prova. Prova. Então, Kardec diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão é uma prova. Por quê? Porque você se aprimora para ser caridoso. Você se aprimora para ser caridoso. Aí Deus te coloca do lado, ao seu lado, um conjunto de pessoas mal agradecidas.